primeiro lugar, tenho de salvar a natureza, tenho de salvar os encantos de luz, tenho de salvar os bons irmãos de luz e os bons mestres. Aqui de Canabrava, toda a liderança nasceu daqui. Os caciques passados, os pajés, o cacique, que era o Jardilino, tinha sua tradição, o cacique Antero, que era o irmão de Jardilino, o cacique Zé de Ismaé, o cacique Chicão e hoje o filho do Chicão, o cacique Marco. Do Zé de Ismaé para o Jardilino, 3 caciques eles foram escolhidos mais pela FUNAI. E eles esperavam pela FUNAI, a decisão da FUNAI para que depois da Princesa Isabel houve a invasão, né? Houve aquela invasão e eles vinha dando continuidade, mas esperando que a FUNAI liberasse a terra tal, com muita dificuldade. E chegou o momento que teve uma mudança de cacique. Aí chegou a vez do cacique Chicão, foi aonde a luta começou a avançar. O cacique Chicão me perguntou um dia: pajé, como é que nós vamos fazer? 2 coisas que ele me perguntou, eu achei que não podia responder, mas em momento, por causa da natureza, da ciência, né? Da ciência, chegou no meu alcance. Ele disse: como é que nós vamos fazer com esse povo? Eu digo: como? Ele disse: porque é muita gente para nós resolver, nós 2 sozinhos resolver essa área. Porque é 25 aldeias, então era muita coisa para uma pessoa só, o cacique e o pajé. Aí ele pensou formar esse conselho de liderança, que chamamos também de representante. Comecei, Canabrava, nós botamos um representante de Canabrava para representar o seu povo, né? Representar o seu povo, ver o que seu povo, como quer. Ele ficar resolvendo aquele povo. E o povo conversar com ele conversar com o povo, saber como é que o povo quer, como é, e a depois trazer a história para nós. Junto com ele nós resolvemos, nós 3. Morde a terra, eu perdi um filho, perdi Chico Quelé, perdi mais 2 meninos, né? O do índio, através dessa luta. Primeiramente perdemos o cacique, que era um grande gestor de luta, né? Perdemos Chico Quelé também, que era um índio valente para brigar, para arrumar, né? Para brigar sempre, para arrumar a área, né? Aqui eu gostaria de mencionar guerreiros que tombaram nessa luta. Chicão, Chico Quelé, Nilzinho, o filho do pajé, Geraldo Rolinho, tantos outros que nesse processo de invasão no nosso território não foram abatidos e assassinados. Isso é escola do nosso cacique Chicão,
ele foi a pessoa fundamental na luta do povo chucuru, foi o nosso professor. E a ele nos ensinar, que ele dizia que não iniciou, mas não via o término dessa luta, né? Então, para isso, estava orientando a sua liderança para que futuramente, quando ele fizesse a viagem dele, cada um já pudesse estar entendendo qual era o papel de uma liderança na aldeia, para ajudar o cacique atual que fosse entrar, mesmo ele sabendo que não ia ficar, mas ele já tinha noção. O nosso pajé foi quem, dia 6 de janeiro de 2000, a gente perdeu a nossa liderança maior, que era Chicão. Passamos dois anos sofrendo, mas aí o pajé, quando viu que era o tempo de poder estar convocando a natureza, ele convocou a natureza. E aí a natureza indicou o seu filho, que poderia estar assumindo a liderança. E a partir do momento que ele indicou e que ele assumiu, as coisas vêm dando certo. E nós vem trabalhando junto. É pessoas que combinam o que vai fazer com todas as lideranças. Primeiramente a gente senta para poder avaliar aquilo que vai fazer, se vai dar certo ou se não vai dar certo. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem funções diferentes. Então a liderança tem uma função, o cacique tem uma função, o pajé tem uma função, o professor tem uma função, o agente de saúde tem uma função. Então nós somos um grupo de pessoas que temos funções diferentes para poder fazer a gestão desse território, de modo que não tem ninguém melhor do que ninguém. E é assim que nós tentamos construir uma sociedade diferente. E é assim que nós temos tentado levar também esses ensinamentos para fora desse território. E, meus irmãos, nós teremos batalhas fortes pela frente e precisamos estar unidos e organizados. Se não fosse o conselho de liderança no povo chucuru, talvez a gente não tinha alcançado esse nível de organização. Então, é através dele, junto com a comunidade, como sempre se diz, a gente temos um conselho de liderança, mas não é só as lideranças que tomam as necessidades, as atitudes. Primeiro é a conversação com a comunidade, para ver o que a comunidade está aceitando, se ela está gostando da maneira de trabalho, que a liderança estão fazendo. Então pronto, acho que todos nós da comunidade somos uma liderança do povo. A gente também tem um papel fundamental. Então, não há liderança sem comunidade, aí não há comunidade sem um povo. Então pronto, é um conjunto. O papel da nossa liderança do povo chucuru é para eles fortalecer a nossa comunidade, fazer novas reuniões, para deixar todo mundo atento ao que vai acontecer no nosso dia a dia. Que todas as lideranças do povo chucuru são muito importantes para o nosso povo. A liderança ela tem um papel fundamental de estabilizar, né, a comunidade, resolver alguns problemas que acontecem no povo. O que não pode ser resolvido pela liderança da comunidade, esses probleminhas básicos vão para o conselho de liderança, no qual são tentados resolver da melhor maneira possível. Isso assim basicamente para ajudar mesmo a guiar o povo no caminho certo, para que não haja desvio no caminho do que realmente o povo quer, que é seguir na linha, na organização. Se nós não tivermos a nossa liderança
dentro de cada uma aldeia a gente não tem assim um bem viver. Então hoje, cada um da gente temos a nossa liderança dentro das 24 aldeias, a gente hoje se sente feliz. Como me vem assim falar da importância da liderança para mim, eu vou falar na minha liderança porque eu não podia deixar de falar nela, na minha liderança Cecílio. Porque eu tenho Cecílio, não como liderança, eu tenho ele como um segundo pai. Porque se não fosse Cecílio, talvez eu não estaria seguindo as tradições. Então ele foi quem abriu o caminho. Basicamente, eu não posso falar sobre toda a liderança assim como si, porque não convivo com todos, mas sei a importância deles na comunidade. Mas Cecílio, eu posso falar claramente e seriamente, porque ele foi o cara que me conduziu nesse processo de luta, junto com a minha família. Mas se não fosse ele me guiando, me dizendo como são as coisas, como devemos fazer, eu não seria hoje como sou. Então, a minha liderança é como se fosse um segundo pai, no qual me guia no caminho correto. O papel da liderança, eu falo por mim, da aldeia Canabrava, é porque a gente foi escolhido para estar passando as informações, né, no dia a dia, dentro da comunidade, né, e levando aos indígenas aos terreiros sagrados, a juventude, as crianças, para que eles aprendam aquela sabedoria, né, para estar fortalecendo essa tradição. Esse é o papel nosso enquanto liderança dentro da comunidade. O nosso papel do nosso vice-cacique, que é o nosso Zé de Santa, ele é uma pessoa que sempre está junto, está contribuindo com a luta, sempre está aconselhando os indígenas para que sempre siga aquele conselho de batalha, de luta, que é para sempre a nossa luta continuar. Aí eu fui vacionado junto com o Marquinhos, com o vice-cacique. Mas aí eu estava com o vice-cacique, fiquei. E aí nesse movimento aí fiquei mais Marquinhos, com o vice-cacique, que era a pessoa que fazia, e nós juntos combinávamos de todo o movimento que era feito. O Zé de Santa é como se diz? É um vice-cacique como se fosse um cacique, é um cara que está sempre na luta, sempre apoiando, não foge da raia, como já foi criminalizado e mesmo assim não deixou de seguir na luta. Então, é basicamente o que as demais lideranças propõem. Ele é um exemplo a ser seguido, porque está sempre na luta, não foge da raia, mesmo com tanta dificuldade, porque a luta não é fácil. E sabemos nós que não só Zé de Santa, como todas as lideranças, não tem um ganho financeiro para ser liderança. Eles lutam com amor, porque gosta e quer ver realmente o futuro, porque já foi muito massacrado. Então essas lideranças, elas estão de parabéns. O trabalho do nosso cacique Marco é muito importante dentro do povo Chucuru. É uma pessoa que se esforça muito, certo? Para ser uma pessoa muito jovem, trabalha em benefício de todo o povo Chucuru, certo? Como cacique, ele, mesmo seguindo os passos dos seus pais, é um modelo diferente de trabalhar, mas é um cacique que pensa além do nosso tempo. Ele tem uma visão surpreendente e avançada, então ele pensa no futuro. Então, além de estar fazendo um trabalho excelente, ele pensa na melhoria dos jovens, o que é que os jovens vão ter no futuro. Então, pronto, ele não só trabalha atualmente pensando no hoje, então ele está pensando nas novas gerações. Atualmente assumo a função de cacique do povo Chucuru
eleito pelos encantados, pela natureza sagrada. Está com fez 16 anos, né, que assumi o cacicado. Assumi com 21 anos de idade. Recuperado o território, temos que pensar na gestão desse território. Então hoje nós estamos na fase, né, de como fazer a gestão desse território. Então fazer a gestão num território como esse e atender às expectativas de uma população de 11 mil pessoas não é fácil. Não é fácil porque estamos lidando com um ser humano, né? E aí tem as suas vontades próprias. Mas graças aos nossos encantados nós temos conseguido, né, arregimentar, né, muitas pessoas nesse grande sonho, né? Nesse sonho de poder construir um espaço, né, dentro desse espaço que nós reconquistamos, reconstruir, né, de forma coletiva. Então nós, ao modo que vinha recuperando nosso território, é trabalhar as áreas, né, coletivas, os espaços coletivos, né? Então isso a gente consegue já trazer alguns elementos das nossas ancestralidades, dos nossos ancestrais dentro desse processo. A gente começa a mudar um pouco a nossa, né, situação interna dentro do próprio povo, inclusive na gestão, com esse outro olhar, né? Com esse outro olhar de que é preciso zelarmos por esse patrimônio, por esse espaço que não é nosso. A gente apenas ocupa esse espaço, mas que esse espaço é dos encantados e que um dia nós seremos encantados e retornaremos para cá, né, para esse espaço. Então, essa concepção que a gente precisa, né, estar trabalhando dentro do nosso território, que é a educação e a saúde, né, e aí temos uma outra perspectiva que é a agricultura chucuru, né? O que é a agricultura chucuru? E aí nós temos buscado trabalhar dentro nessa novo, assim como os nossos ancestrais já trabalhávamos, né? Respeitando o meio ambiente, trazendo o que aí hoje se chama agroecologia, chama outros nomes que se dão, enfim, cientificamente falando, mas a gente trabalhar a agricultura chucuru é aquilo que a gente faz respeitando os espaços sagrados do povo chucuru. Então, se nós hoje temos a terra, é porque passamos por um processo, né, histórico de recuperação e manutenção do nosso ritual, do nosso sagrado, né, onde o pajé teve, e junto com os nossos mais velhos, mas o pajé principalmente, que é o guardião de toda essa história, né, que carrega consigo e que assim pôde nos passar nessa energia e trazendo com ele, né, a força dos encantados que foi irradiando em cada um de nós e foi possível recuperarmos esse território. Então passamos por todo o procedimento, né, de identificação, delimitação e demarcação desse território de 27.555 hectares, né, hoje distribuído em 24 aldeias, uma população de 11.200 pessoas que hoje ocupa esse espaço. A primeira pagelança que eu fiz, eu estava com 17 anos de idade. E depois de 17 anos de idade, nunca mais parou, fazendo sempre as pagelanças, fazendo cura, rezando no pessoal. E todas as diversidades, com a natureza, com os encantos de luz e com os bons irmãos, e também curando. E o que eu fazia de antes, eu faço hoje, né? A minha obrigação com a natureza, a obrigação com a liderança, chamar a liderança para um conselho, um acordo, como é que vai, como é que faz. O papel da Dona Zenilda acho que fica bem claro porque é nossa mãe Sacarema, ela é a mãe do povo. Então ela, além de se doar como pessoa, como mãe, ela perdeu o esposo e ainda nesse momento de conflito, de sofrimento, ela ainda com força e coragem doou o seu filho para a luta, que é uma das pessoas que deu continuidade à luta do Cacique Chicão, está seguindo a mesma linhagem. E é um exemplo para nós chucuru, enquanto liderança, enquanto cacique, enquanto pessoa.
Então, Dona Zenilda é isso, ela é a nossa mãe. Ela é a mãe das organizações, a mãe do povo chucuru. Então é isso. Eu sou uma pessoa que toda a vida gostei de lutar, né, pela liberdade do meu povo. Né. Trabalho, é um trabalho que eu gosto de fazer, trabalho por amor ao meu povo. E hoje eu vejo que o meu povo está correndo livre dentro das nossas terras. Hoje eu repasso isso para minha família, meus netos. Eu tenho 7 filhos, 16 netos, 4 bisnetos. Genros e nora, mas não é só essa minha família. A minha família é esse povo que eu abracei, né, que chega a quase 11 mil. E cada dia que passa eu estou aí espalhando semente para germinar. Estou com um trabalho seríssimo com a juventude, que eu quero repassar esses saberes da força, da natureza, da luta, a importância. Não só a educação cuida, não só os pais cuidam, mas nós, liderança, temos essa obrigação, esse compromisso de deixar um mundo, preparar um mundo melhor para essa juventude. Né? Porque nossa vida é uma passagem, a gente não sabe qual é o momento que vai se passar, então por isso que a gente tem esse compromisso de já repassando a sabedoria, espalhando as sementes para que ela germine. É nossa obrigação. Compromisso. Né?